Muitos hoje carregam um rosário no bolso, penduram no retrovisor do carro ou deixam sobre a mesa de cabeceira. Mas poucos sabem a origem do verdadeiro poder que ele carrega. Não se trata de um objeto religioso decorativo, nem de uma tradição vazia. O Papa Leão XIV, atual sucessor de Pedro, tem sido claro em sua missão: resgatar o valor espiritual autêntico da oração do Rosário. Em uma de suas recentes reflexões, ele declarou: o Rosário é uma corrente invisível que liga o coração do fiel ao coração imaculado de Maria e, por meio dela, ao Sagrado Coração de Cristo. Essa ligação não nasceu por acaso. Desde os primeiros séculos da Igreja, a oração contínua já era praticada por monges e padres do deserto. Mas foi com São Domingos, no século XIII, que o Rosário ganhou sua forma mais poderosa. E segundo o Papa Leão XIV, essa oração foi dada como arma para tempos de confusão, como os que vivemos hoje. O poder do Rosário não está apenas nas palavras, mas no mistério que se revela em cada conta. Ao meditarmos sobre a Anunciação, o nascimento, a cruz, a ressurreição, entramos na própria história da salvação. O Papa enfatiza que essa oração é uma catequese viva, que não precisa de livros, apenas de fé e silêncio interior. Mas há um segredo ainda mais profundo que poucos percebem. O Rosário forma em nós o espírito de obediência e escuta, tão urgentes para um mundo que só quer falar. Papa Leão XIV alerta: a oração do Rosário é humilde, repetitiva e silenciosa. Exatamente por isso, ela vence o orgulho, o barulho e a pressa do mundo moderno. Para ele, esse é o verdadeiro segredo do poder escondido. É na simplicidade que Deus age com mais força. Não é uma fórmula mágica, é um caminho de transformação do coração. Aqueles que rezam com fé e perseverança experimentam curas invisíveis, paz interior e direção clara para suas vidas. O novo Papa nos convida a voltar ao essencial. O Rosário não está ultrapassado. Pelo contrário, é atual como nunca. Enquanto o mundo acelera, a Igreja, pela voz de Papa Leão XIV, nos chama a parar, pegar o terço com amor e redescobrir o poder escondido, antes que seja tarde. Muitos olham para o Rosário com desconfiança. Acham que é uma repetição vazia, um hábito de avós piedosas ou até mesmo uma superstição católica. Mas segundo o Papa Leão XIV, essa visão revela um grave erro espiritual: confundir a profundidade da fé com práticas místicas superficiais. O Rosário não é superstição, é contemplação viva. Não se trata de contar contas esperando milagres automáticos. Trata-se de entrar com Maria nos grandes mistérios da vida de Cristo. Cada Ave Maria é um degrau para o coração de Deus. Cada dezena é um mergulho mais profundo na vida, morte e ressurreição do Salvador. O Papa Leão XIV, com sua clareza e firmeza pastoral, nos adverte: o Rosário é uma escola silenciosa, onde a alma aprende a escutar Deus em meio ao barulho do mundo. Enquanto a superstição busca controlar o futuro com gestos vazios, a contemplação nos entrega ao tempo de Deus com confiança. O Rosário ensina a esperar, a calar, a olhar com os olhos da fé. É um exercício de paciência espiritual, onde a graça não vem por força, mas por fidelidade. Quando alguém diz que o Rosário é superstição, revela que talvez nunca o rezou com o coração aberto. Porque quem realmente entra nessa oração experimenta o que o Papa chamou de meditação com Maria sobre o rosto de Cristo. É como folhear lentamente o Evangelho com os dedos da alma. Cada conta é uma página de amor. Papa Leão XIV também alerta: o Rosário não é para apressados, é para os que ousam parar diante do mistério e deixar-se transformar por ele.
E nesse mundo acelerado, esse convite é revolucionário. Não há nada de supersticioso em silenciar a mente e abrir o coração. Se o rosário fosse apenas repetição, não teria atravessado séculos. É oração simples, mas poderosa. Não por mágica, mas por presença. Não por superstição, mas por comunhão. Quando rezamos o rosário, não estamos fazendo algo. Estamos sendo moldados por alguém. Papa Leão XIV tem nos chamado a retornar às fontes da fé. O rosário é uma delas. Uma fonte pura, silenciosa e eterna. Um segredo que muitos desprezam, mas que continua transformando corações em silêncio. Vivemos em tempos de sombras. Em um mundo onde a violência cresce, a fé é ridicularizada e a moral é relativizada, muitos se sentem indefesos. Mas o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos recorda de algo esquecido por muitos. A oração do rosário é um verdadeiro escudo espiritual contra o mal. Não é exagero, não é metáfora. É realidade vivida por séculos de santos, mártires e famílias que confiaram em Maria como intercessora. O Papa Leão XIV ensina que, ao rezarmos o rosário com fé, nos colocamos sob a proteção de uma mãe que pisa a cabeça da serpente. Essa imagem não é simbólica, é espiritual e concreta. O rosário é uma arma silenciosa. Com ele, resistimos às tentações, expulsamos a angústia, protegemos nossos lares e desarmamos os ataques invisíveis que tentam nos afastar de Deus. Papa Leão XIV insiste: a Igreja não está desarmada. Ela tem no rosário uma fortaleza que o mundo não compreende, mas que o inferno teme. Rezar o rosário diariamente não é ritualismo, é posicionamento espiritual. É declarar que não lutamos sozinhos, que contamos com a intercessão da Mãe do Redentor e com a força dos mistérios de Cristo. Cada conta que passa por nossos dedos é um ato de resistência contra as trevas. O Papa lembra ainda: não subestimem o mal, mas também não se desesperem diante dele. A oração humilde, perseverante e cheia de fé é sempre mais forte que qualquer escuridão. E o rosário, sendo humilde e perseverante por natureza, se torna essa barreira invisível entre nós e os ataques do maligno. Enquanto muitos buscam proteção em coisas mundanas, nós somos chamados a segurar o terço como quem segura a mão da Mãe. Maria não é uma ideia, é presença viva na luta espiritual de cada fiel. E seu rosário, nas palavras de Leão XIV, é um escudo que não se enferruja, pois foi forjado no amor e na fé. Se há confusão, reze o rosário. Se há medo, reze o rosário. Se há dúvida, reze o rosário. Ele não elimina o mal do mundo, mas nos fortalece para enfrentá-lo com coragem e confiança. Num tempo onde todos gritam suas opiniões e onde o ruído domina até os espaços mais sagrados, o silêncio tornou-se um ato de rebeldia espiritual. Para o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, o silêncio não é ausência de palavras, mas presença de Deus. Ele nos recorda que o rosário é oração de contemplação e não de pressa, que cada Ave Maria repetida deve ser uma escada de recolhimento interior. A alma que não silencia, não escuta, diz o Papa. E é no silêncio que o rosário revela sua maior força. Ele nos conduz à escuta de Deus. Mas que tipo de silêncio é esse? Não se trata de fugir do mundo, mas de calar por dentro, de fechar as portas da alma para os ruídos da ansiedade, do julgamento, do orgulho. Papa Leão XIV nos convida a transformar o rosário em um espaço sagrado onde só a voz de Deus e da Virgem Maria sejam ouvidas. Ele ensina que a oração vocal do rosário deve nos levar ao silêncio da adoração. Quando repetimos as palavras da Ave Maria, não estamos apenas falando, estamos mergulhando. Cada repetição é como uma onda que nos leva mais fundo na presença divina. E há um detalhe que o Papa destaca: o silêncio protege os mistérios.
Quem vive só na agitação não contempla. Quem reza apenas com a boca, mas não silencia o coração, perde o verdadeiro tesouro escondido no rosário. Por isso, o silêncio é necessário, para acolher a graça e compreender os caminhos de Deus. O barulho do mundo quer nos impedir de perceber o sussurro de Deus, alerta o Papa. E o rosário, bem rezado com atenção e recolhimento, é uma ponte que nos afasta desse barulho e nos aproxima da voz suave que cura, orienta e salva. Se quisermos que o rosário seja eficaz, é preciso mais do que repetições. É necessário silêncio interior. É nesse silêncio que Maria nos fala. É nesse silêncio que Deus age. Muitos se confundem ao pensar que rezar o rosário é colocar Maria no centro. Mas a verdadeira essência desta oração é justamente o oposto. Maria nunca se coloca no lugar de Cristo. Ela nos leva até Ele. Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, tem enfatizado que Maria é a primeira discípula e modelo perfeito de entrega a Deus. E por isso, seu papel é sempre apontar o caminho, não ser o destino final. No rosário, cada mistério meditado é um passo mais perto de Jesus. E é Maria quem nos guia. Ela que disse: "Façam tudo o que ele vos disser", continua hoje repetindo esse apelo em silêncio a cada um que toma o terço nas mãos. O rosário é um itinerário. Começamos com Maria, mas terminamos no coração de Cristo. E isso não é poesia, é teologia vivida. Papa Leão XIV recorda que a maternidade espiritual de Maria é real e ativa. Assim como ela gerou Cristo fisicamente, agora, com ternura e poder, ajuda a formar Cristo dentro de cada fiel que a ela se consagra com amor e confiança. E o mais belo é que essa condução não é forçada. É suave, respeitosa, maternal. Maria não empurra, ela atrai. Ela toca os corações com delicadeza, educa-nos no silêncio, orienta-nos na simplicidade. E tudo isso enquanto nos apresenta seu Filho como único Salvador. O rosário ensina. O Papa é uma escada de Jacó, onde cada conta é um degrau que nos leva até o olhar misericordioso de Cristo. E ao subir essa escada com Maria, aprendemos a enxergar com os olhos do céu e a amar com o coração de Deus. Não é à toa que tantos santos viveram e morreram com o terço nas mãos. Eles sabiam: quem caminha com Maria chega a Cristo. Quem confia nela não se perde. Quem reza o rosário com fé mergulha na própria vida de Jesus. E é isso que o Papa Leão XIV nos chama a redescobrir. O rosário não é apenas uma devoção mariana, mas uma escola de cristocentrismo puro. Maria não rouba a cena, ela acende a luz. E essa luz nos conduz passo a passo ao encontro com o Cristo vivo. O rosário não é apenas uma prática para momentos extraordinários. Ele foi feito para a vida comum, para os dias de cansaço, para o silêncio do transporte, para as pausas do trabalho, para as noites em que a alma procura repouso. Papa Leão XIV, com a sabedoria de pastor atento, tem insistido. O rosário deve nos acompanhar na simplicidade da existência, não como peso, mas como presença. Vivemos correndo, mas no meio da correria, o rosário é como uma respiração espiritual. Uma pausa interior onde o coração encontra sua verdadeira frequência. Cada conta rezada é um lembrete. Deus está aqui. Maria caminha comigo. Eu não estou sozinho. O novo Papa nos exorta a redescobrir o rosário como parte da rotina e não como algo separado da vida. Ele nos diz que rezar o terço enquanto lavamos a louça, caminhamos para o trabalho ou esperamos numa fila não diminui sua força. Pelo contrário, transforma a vida comum em vida de oração. O rosário é uma presença silenciosa que purifica o ambiente da alma. Ele treina o coração na constância, educa o olhar para o mistério de Deus e fortalece os passos contra as tentações.
Em tempos de distração e excesso de informação, o rosário se torna um refúgio e um farol. Papa Leão XIV destaca que não se trata de repetir palavras automaticamente, mas de entrar numa conversa de amor contínua com o céu. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada Glória, são sementes lançadas ao longo do dia que florescem em graça no tempo certo. E talvez seja esse o grande segredo que tantos descobriram. Ao integrar o rosário na rotina, a rotina começa a se transformar. Há mais serenidade no coração, mais paciência nas relações, mais luz nas decisões. O rosário, quando vivido no cotidiano, é como um fio invisível que nos une ao alto. Ele não nos tira do mundo, mas nos revela o mundo com os olhos de Deus, como ensina o Papa. Quem reza o rosário diariamente caminha com Maria pelas estradas da vida, mesmo que elas sejam difíceis. Porque onde está Maria, ali está o conforto, a direção e a esperança segura. A beleza do rosário está justamente na sua simplicidade. Não exige alta teologia nem palavras complexas. É uma oração feita com contas e silêncio, com repetição e amor. Papa Leão XIV nos recorda que essa oração tão acessível foi empunhada pelos humildes e pelos grandes santos, e ambos encontraram nela uma força que o mundo não compreende. Os simples recorrem ao rosário com fé. Eles talvez não saibam explicar os mistérios, mas sentem, sabem que ao repetir as palavras do anjo e da igreja, algo muda dentro do coração. E Deus escuta com mais atenção a fé pura do que a eloquência vazia. Os santos, por sua vez, fizeram do rosário um campo de batalha. São Pio de Pietrelcina, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, todos com o terço entre os dedos, todos confiando na intercessão de Maria. Papa Leão XIV nos lembra: não se trata de mágica ou superstição, mas de uma entrega sincera ao poder do céu. Porque o rosário é uma arma? Porque combate o orgulho com humildade, o desespero com esperança, o pecado com oração. Ele quebra cadeias invisíveis que aprisionam a alma e reacende a luz quando tudo parece escuro. É discreto, mas poderoso. Essa arma não está reservada a monges ou doutores. Ela está ao alcance da avó que reza sozinha, da criança que aprende com os pais, do trabalhador que recorre a Maria no silêncio da manhã. E é exatamente isso que o torna tão perigoso para o mal. É universal, constante, simples. Papa Leão XIV insiste: os humildes que rezam o rosário transformam o mundo sem fazer barulho. Porque cada Ave Maria dita com fé é uma pedra lançada contra o desânimo, contra a mentira, contra as forças que querem afastar o homem de Deus. Hoje, mais do que nunca, é preciso voltar a confiar na força dessa oração que não brilha aos olhos do mundo, mas ilumina as almas. É a arma silenciosa dos que não têm poder, mas têm fé. E essa fé move montanhas. Há dores que não aparecem nos exames, feridas que o tempo não cura, cicatrizes escondidas atrás de sorrisos forçados. É nesse lugar profundo da alma que o rosário atua em silêncio. Papa Leão XIV tem repetido que os mistérios do rosário não são apenas recordações sagradas, eles são caminhos de cura interior. Quando meditamos os mistérios gozosos, somos levados a um tempo de esperança e promessa. Ali, Maria nos ensina a confiar, mesmo sem entender. Para quem carrega traumas do passado ou medos do futuro, contemplar a humildade da Virgem e a chegada do Salvador pode reacender a chama da alegria verdadeira. Nos mistérios dolorosos, somos convidados a caminhar com Cristo em sua paixão. E é nesse sofrimento divino que muitos encontram consolo. Papa Leão XIV nos lembra que Jesus não veio eliminar a dor, mas preenchê-la com sentido.
Ao rezar o rosário, muitos reencontram o valor do seu próprio sofrimento. Já não estão sozinhos. Os mistérios gloriosos, por sua vez, trazem luz. Eles falam de vitória, de ressurreição, de vida eterna. São bálsamo para quem já perdeu alguém querido, para quem sofre de saudades, para os que vivem o luto. Cada Ave Maria repetida diante desses mistérios é como uma gota de esperança em um deserto interior. O rosário, portanto, não é apenas uma oração devocional. É um mergulho terapêutico na vida de Cristo e Maria, e quanto mais meditamos, mais nos deixamos transformar. Papa Leão XIV insiste: o rosário não resolve tudo fora de nós, mas cura muito dentro de nós. Quantos testemunhos existem de pessoas que reencontraram o perdão, a paz e até mesmo a reconciliação familiar ao perseverarem no rosário. Não porque repetiram palavras, mas porque deixaram os mistérios penetrarem suas feridas. Maria não ignora o que carregamos. Pelo contrário, ela caminha conosco em cada conta, apontando sempre para o Filho que cura. E quando dizemos com o coração: rogai por nós, pecadores, abrimos espaço para que os mistérios divinos toquem o que ninguém mais consegue tocar. No mundo agitado em que vivemos, muitas vezes nos sentimos pressionados a cumprir tarefas e obrigações com pressa, inclusive na oração. Rezar o rosário, por exemplo, pode parecer um desafio, uma sequência interminável de palavras a serem repetidas mecanicamente. Mas Papa Leão XIV nos ensina que o verdadeiro valor da oração não está na quantidade, mas na qualidade da entrega. Não é a quantidade de Ave-Marias que nos aproxima de Deus, mas a intensidade com que as dizemos. Ele destaca que rezar com o coração aberto, com atenção e fé, transforma a simples repetição em um encontro vivo com o divino. A oração se torna diálogo, entrega sincera, entrega que muda o interior. Muitas pessoas pensam que precisam rezar o rosário inteiro para que sua oração seja válida. No entanto, o Papa Leão XIV enfatiza que uma Ave Maria rezada com devoção vale mais do que dezenas repetidas sem concentração ou amor. A entrega pessoal é o que move o céu. Além disso, ele lembra que o rosário é uma meditação dos mistérios da vida de Cristo e de Maria. Não é uma simples contagem de palavras, mas um convite para mergulhar na história sagrada, na missão de Jesus, no amor de Maria. Cada mistério exige atenção, contemplação, entrega verdadeira. Rezar por rezar não muda o coração. Entregar-se à oração, sim. Por isso, é importante cultivar a presença da alma em cada palavra. O Papa Leão XIV adverte contra o risco da oração mecânica, que pode se tornar vazia e sem sentido. O Espírito Santo quer que entreguemos nossa alma, não apenas nossos lábios. E é essa entrega que nos fortalece na fé, que nos aproxima de Deus e que transforma a nossa vida. Uma entrega sincera no rosário nos abre para a graça, para o perdão e para a paz que só Ele pode dar. Lembre-se, não se trata da quantidade de palavras, mas da qualidade da entrega. Essa é a chave que Papa Leão XIV revela para uma oração eficaz e profunda. Vivemos tempos desafiadores para a Igreja, onde a fé é testada em diversos níveis. Papa Leão XIV lança um chamado urgente que ecoa não apenas nos altares, mas em cada coração cristão. A Igreja precisa despertar para a sua missão verdadeira, sem medo e com coragem renovada. Ele alerta que o tempo para hesitações acabou. A Igreja não pode se esconder ou acomodar-se diante das dificuldades e dos erros que tentam minar seus fundamentos. A missão de ser luz no mundo exige firmeza, fidelidade e uma renovação profunda do compromisso com a verdade. Este chamado é para todos, padres, religiosos, leigos, que têm a responsabilidade de preservar e transmitir a fé autêntica. Papa Leão XIV
lembra que essa fidelidade é a base para que a Igreja continue sendo o pilar da salvação, a casa segura para as almas. Mais do que nunca, é preciso coragem para enfrentar os desafios modernos: secularismo, relativismo, indiferença espiritual, e não ceder às pressões que tentam diluir os ensinamentos sagrados. Ele destaca que a unidade da Igreja só será fortalecida pela fidelidade às raízes e ao Evangelho. Este momento exige uma resposta consciente, uma entrega completa, para que a Igreja não perca sua força e relevância na transformação do mundo. O Papa convoca cada fiel a se tornar protagonista dessa missão sagrada, reforçando que a fé viva deve ser testemunhada com convicção. Não é tempo de silêncio ou indiferença, é tempo de agir, de ser a voz dos valores eternos, de acolher com amor e firmeza o chamado divino. O futuro da Igreja depende dessa decisão agora. Se este ensinamento tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, para não perder os próximos ensinamentos profundos de Papa Leão XIV. Junte-se a nós nessa jornada de fé e renovação.